Continuidade aqui sobre essas camadas, eu vou trabalhar no meu arquivo de ponto, capital. Então, eu vim aqui com o botão direito em propriedades, tá? Agora eu vou mostrar para vocês essa ferramenta aqui de fonte, é onde eu faço uma seleção, né? Mas aqui é uma filtragem, né? Então, eu filtro essa feição. Então, eu clico aqui ó, em ferramenta de consulta, e agora eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a minha informação, né, o meu campo de sigla da unidade federativa. Então eu clico, ele vem para cá, coloco o meu operador igual, peço uma amostra e vou selecionar aqui, vou pedir uma amostra de tudo e vou selecionar, por exemplo, o meu estado aqui, vou selecionar Minas Gerais, cadê? MG. E aí eu clico aqui em OK, aplico e aperto Enter. O que aconteceu agora? Ele fez a filtragem aqui, ó, e agora está aparecendo aqui o meu campo de unidade federativa somente do estado de Minas Gerais, né? E aí tá a capital aqui, que é Belo Horizonte, tá? Então aqui, ó, apareceu aqui a informação que eu tenho essa camada filtrada. Eu vou limpar o filtro, ok? Agora eu vou fazer a filtragem aqui em cima das minhas unidades federativas. Então, vem aqui em ferramenta de consulta, sigla da unidade federativa, dei dois cliques, ela aparece a expressão, o operador igual, peço uma amostra de tudo, vou selecionar da mesma forma Minas Gerais. Então, aquele jeito, né, que a gente fez para selecionar, então a expressão é a mesma, só que aqui eu faço uma filtragem. Então, cliquei em OK, aplico, OK. Agora está mostrando aqui para mim somente o contorno aqui, né, do estado aí de Minas Gerais. Vou vir aqui, vou limpar, ok, habilita aqui todas essas minhas feições. Voltando aqui, botão direito, propriedades, simbologia, a gente passou, né, então acho que tem bastante coisa aqui para vocês explorarem dentro de simbologia. O que eu posso mostrar, né, além aí do que eu já mostrei, algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, em efeito, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar uma sombra na minha camada. Então eu vim ali, coloquei uma sombra agora, ó, essa minha camada, ela fica sombreada. Então aqui em propriedades, eu consigo vir aqui, ó, desenhar os efeitos e aí eu tenho algumas coisas aqui que eu consigo personalizar. Então essa sombra projetada, agora ela vai ter, essa minha camada, ela tem aí, ela ficou diferente nessa sombra projetada. Eu vou tirar essa sombra projetada, aí agora eu vou aplicar essa minha sombra projetada. Então aqui tem bastante coisa que nós podemos explorar. Então dentro dessas camadas, então modificar a cor, que nesse caso aqui eu consigo modificar a cor do meu preenchimento, deixar a cor do preenchimento e o tamanho desse preenchimento aí. E aqui eu tenho a cor do traço desse meu preenchimento. Então eu consigo aí fazer todas essas modificações. E vocês podem olhar, né, dentro da simbologia e personalizando o desenho. O que eu queria mostrar para vocês era essa ferramenta aqui de rótulo, né, onde eu consigo rotular e que é colocar as informações. Então aqui em rótulos está habilitado sem rótulos, eu vou colocar que eu quero rótulos individuais, né, e eu quero rotular aqui pela minha sigla da unidade federativa, por exemplo. Eu clico em aplicar, eu vou voltar aqui, ó. O que aconteceu? Cada um dos meus estados já apareceu aqui a sigla, né? Então, vou dar dois cliques aqui, ó. Se, por exemplo, eu não quero a sigla da unidade federativa, eu quero o nome aqui, que vai aparecer o nome do município. Eu clico aqui em aplicar, agora eu tenho aqui o nome do município. E aí eu posso personalizar aí esses meus pontos. Então eu posso colocar, por exemplo, bold, que é um ponto que vai ficar em negrito. A cor aqui eu mudo, então eu quero essa cor aqui. Então ele vai alterar essa cor não ficou boa, eu vou colocar a cor preto. Beleza? Coloquei a cor, modifico o tamanho, né? Eu posso modificar o tamanho aqui e mexer se eu quero, por exemplo, metros na escala, pixel ou tamanho de ponto, e aí eu modifico e vejo aí qual que é o tamanho mais adequado. Posso deixar o meu texto sublinhado, né? Riscado, então aqui eu tenho diversas opções aí que eu posso personalizar
esse meu texto nessa aba aqui de textos, tá? Aqui em buffer, né? Eu gosto de mostrar as ferramentas aqui de buffer, onde eu consigo desenhar um buffer ao lado. Então aqui eu vou desenhar um buffer de 1 milímetro na cor branca. Ele vai fazer esse buffer aqui no contorno do desenho. Então vai deixar esse desenho aqui mais destacado para mim. Outra coisa que eu posso fazer é aplicar um fundo, né? Então ó, eu vou tirar o buffer e vou colocar um fundo. Então ele vai fazer um fundo de um retângulo na cor branca. Então eu tenho aí um fundo aqui nesse meu objeto, tá? Eu também posso fazer a minha sombra, então eu clico aqui, ele vai aplicar aí uma sombra nesse objeto. Eu posso modificar, né, como ele vai aparecer, então o local aí onde ele vai aparecer, então se ele vai ser em volta do meu ponto, né? Então aqui ele aproximou mais um pouco, se eu vou ter um deslocamento aí a partir do meu ponto, aqui ele está centralizado bem no centro do meu ponto, eu posso deslocar ele, por exemplo, para um dos locais que eu quiser, e eu posso personalizar aqui, né, onde esse meu ponto vai aparecer. Então essas daqui são as ferramentas que temos. Aqui eu vou fazer uma personalização também para essa minha camada de unidade federativa. Então venho aqui em rótulo, coloco o rótulo individual. Aqui eu vou colocar a sigla, né, da minha unidade federativa. O texto eu posso definir aqui, né, qual o texto que eu quero. Eu vou escolher um texto aqui, pode ser esse texto aqui. Eu vou querer ele em negrito e eu vou querer uma cor aqui de um tamanho de 30. E a cor eu vou deixar essa cor verde. E aí eu clico em aplicar e aí eu tenho aqui, né, cada um desses meus da minha unidade federativa assim. Então tá aparecendo aqui. Vou melhorar um pouquinho esse verde aqui. Então vou vir aqui no meu rótulo. Vou colocar um buffer nesse verde aqui, vamos ver como que vai ficar, já vai ficar um pouco melhor. Beleza, já ficou um pouco melhor. Vou aplicar uma sombra nele. Beleza, então aqui eu já tenho aí no meu texto, né, no centroide do texto. Deixa eu só habilitar aqui. Então eu tenho os estados, né, e as capitais aqui. Então aqui eu fiz de uma maneira, ficou bem colorido, mas é só para exemplificar as possibilidades que nós temos, né, de trabalhar aí com rótulo e também de fazer a filtragem da seleção utilizando essa ferramenta de fonte. Para finalizar aqui nessa guia, eu vou mostrar em propriedades ainda essa ferramenta que nós temos aqui, que é campos, tá? Então eu consigo aqui modificar o nome do campo da minha tabela de atributo. Então aqui, por exemplo, aonde eu tenho sigla UF, eu posso tirar esse sigla UF e deixar só aqui unidade federativa, por exemplo. E aí eu aplico. Eu perdi aqui, né, a simbologia, porque como ele estava aqui em sigla UF, eu vou ter que modificar agora aqui para UF, mas aí já vai voltar aqui o meu rótulo. Eu vou modificar um outro campo aqui que eu não tenho, então aqui está número, nome da região, né? Então aqui eu posso tirar, escrever, por exemplo, só região. E aí ele vai modificar isso daqui na minha tabela de atributo. Então se eu clicar agora aqui sobre a minha camada, então aqui ó, já modificou. Então onde estava sigla UF eu tenho só o F, onde estava nome região eu tenho só a minha região. Então eu consigo aí fazer essa alteração aqui do nome dos meus campos, né, e deixar um nome aí que eu desejo. Através aqui desse campo campos, eu venho aqui e habilito a edição. Além disso, eu posso inserir campo, então eu posso vir aqui e colocar um novo campo. Então, aqui eu tenho uma área em quilômetros quadrados, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma área em hectares, então eu vou escrever aqui área e vou colocar HA, que é em hectares. Eu vou querer um número decimal, comprimento pode ser 10, precisão de 2. Depois, mais para frente, a gente calcula essa área em hectares, mas agora na minha tabela de atributo eu tenho essa informação. Na hora que eu clicar, vai aparecer ali minha área em hectares. Vai estar vazia, porque eu preciso preencher. Eu também posso aí apagar a camada. Por exemplo, eu não quero saber esse código da unidade federativa. Aqui eu consigo excluir esse campo. Então, eu cliquei aqui, agora eu excluí aquele campo. Então, se eu clicar sobre a minha camada aqui, ó,
Então não tem mais aquele código, né? E agora apareceu a minha área em hectares. Ainda tá nulo aqui porque eu preciso fazer aí o cálculo, né, dessa minha área.